Esse tempo que a gente está vivendo é um tempo muito precioso para você dividir o que você tem com os seus irmãos. Amém. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, eu tenho aqui a palavra de Deus aberta no livro de Mateus, no capítulo de número 21. E quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor que diz assim: Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para o seu filho. Nós conhecemos esta parábola intitulada como As Bodas do Cordeiro. No livro do Evangelho de Lucas, também no capítulo 14, versículo 15 em diante, nos relata essa parábola de uma forma também mais detalhada. Elas se completam. E aqui o Senhor Jesus, ele diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para o seu filho. E ali ele mandou convidar os nobres da cidade, as pessoas eminentes, com sucesso, reis, sacerdotes, pessoas da alta hierarquia, e todos eles mandaram uma desculpa para o rei, que alguns tinham comprado uma junta de bois. Eu vou fazer aqui uma mesclagem de Mateus com Lucas. Alguns tinham comprado uma junta de boi e disse: olha, eu fiz uma compra aqui agora e eu não vou poder ir, eu tenho que observar aqui esse gado que vai chegar na fazenda. Outros diziam: olha, eu agora vou casar. Outros diziam: eu comprei uma fazenda. Cada um ia se dando uma desculpa. Então aquele rei, ele ficou muito chateado, né? Porque todos eles davam uma desculpa. Aqui diz: uma vez mais mandou outros servos com esta ordem: dizei aos que foram convidados, digam que eu preparei meu banquete, os meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Então cada um dos convidados, né, não deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram. Cada um para o seu campo, outro para os seus negócios, né? E então ele ainda chamou outro servo dele e pediu que fosse agora enviado, né? Enviado para convidar outras pessoas. Eles foram convidar então pessoas que eram pobres, pessoas boas, pessoas más, e todos eles saíram ali: olha, vocês estão convidados para o banquete das bodas. E de repente veio o mendigo, veio prostitutas, veio cego, veio manco, veio aleijado, veio todo tipo de pessoas para estar ali juntamente com aquele banquete do rei para com o seu filho, conhecido como bodas, né, as bodas do Cordeiro. Meus queridos amados, eu quero aqui falar em poucas palavras nesta noite, apenas trazendo uma mensagem de reflexão aos amados irmãos, e quero deixar aqui esse aviso, quero deixar aqui essa mensagem de alerta. Primeiramente, o que nos chama a atenção aqui é que você aqui, meu irmão, que está ouvindo essa palavra, no dia do seu aniversário, quem sabe, vou transportar você para uma realidade. Quem sabe um dia lá no seu aniversário, você alegre, esperando aquele coleguinha, esperando aquela namoradinha, né, coisa de adolescente, esperando uma tia vir, uma madrinha vir, né, um colega de escola que você gostava dele vir,
e de repente ninguém aparecia, né? De repente ninguém aparecia, seus colegas que você estava esperando aparecer não comparecia, e você ficava então triste, zangado, chateado, até de mal com o colega, porque você queria que ele comesse ali as guloseimas, né, as brincadeiras que iam ser feitas, rasga-saco, né? Imagine aí esse rei que matou os bois gordos que ele tinha. Ele fez todo um preparo, ele tinha toda uma expectativa, né? E eles convidaram os eminentes, os ricos, convidaram toda uma classe de pessoas, né, da alta sociedade para estar ali, mas eles não eram dignos, todos eles rejeitaram, nenhum deles foram. Então o rei mandou convidar as pessoas que, aos olhos dos homens, eram indignas, as pessoas que eram mancas, cegos, aleijados, né, pessoas réprobas diante de uma sociedade, né, que estavam às margens da sociedade. O que é que nos chama a atenção? E essa mensagem também vai como um desabafo. Eu, como pastor, já há quase 25 anos de ministério pastoral e 30 e poucos anos lutando para servir ao Senhor, conhecendo, vendo muitos ministérios, muitas linhas teológicas. Eu nunca fiz a obra de Deus ligado a uma instituição religiosa. E você vai entender a linha de raciocínio do Espírito, que Deus tem misericórdia de nossas vidas. Eu, pastor Flávio, venho andando no meio da rua e de repente eu vejo um irmão ali, uma ovelha do Senhor. Preste atenção. E essa ovelha do Senhor está ali na calçada, ela veio andando, tropeçou, caiu e quebrou o dedo do pé. E está lá caída. Ela é uma ovelha. Então Deus me chama do ventre da minha mãe para me ser um pastor. E aí eu olho para aquela ovelha e digo assim, olha, eu vou lá chamar o seu pastor para vir buscar você, porque eu não sou o seu pastor. Eu sou pastor da igreja tal. E você é ovelha da igreja tal. Então é falta de ética eu passar aqui e pegar você, porque eu não sou seu pastor. Eu estou ferindo as regras. As regras, entre aspas, de quem? As tradições religiosas de quem? Quem implantou isso? Quem colocou isso? E aí aquela ovelhazinha fica ali caída no chão, né? E eu não posso pegar ela, porque é falta de ética. Eu vou ter que ir, perdão, me engasguei aqui. Eu vou ter que ir, pegar, chamar o pastor daquela ovelha, e de repente não dá tempo daquele pastor vir e aquela ovelha acaba morrendo. Mas se Deus me chamou para ser pastor, para servir a igreja, Ele não me chamou para ser pastor de uma instituição religiosa. Ele me chamou para ser pastor das ovelhas dele. Nós estamos vivendo dentro de muitas mentes medíocres. As pessoas, por não ter compreenditude pelo Espírito Santo, da nobreza que é a palavra de Deus, da intelectualidade verdadeira que é a palavra de Deus, estamos tentando trazer o evangelho que é dos céus, algo nobre, algo puro, de luz, como não existe na terra. Não existe na terra nenhum dogma, nenhuma doutrina de nenhuma religião. A única religião que tem o amor, eu não gosto nem dessa palavra religião, porque o significado dela é religare. O homem ligado a Deus. E o homem não pode ser ligado a Deus. É Deus que vem para o homem. É Deus do céu que se inclina para o homem. E Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Mas voltando à linha do raciocínio, daqui a pouco a gente vai para as parábolas da bodas e vocês vão entender que aqui eu estou fazendo uma digressão, estou fazendo aqui algo de alta profundidade. Estamos vivendo hoje dentro de uma mediocridade onde todo mundo pensa que pode interpretar.
Eu não posso chegar aqui e interpretar, dentro da minha experiência empírica, dentro de um construtivismo, eu não posso aqui chegar e interpretar o meu bel prazer as Escrituras Sagradas. Eu preciso ser neutralizado. Eu preciso morrer, eu preciso nascer de novo, eu preciso ser um instrumento de Deus para que o Espírito Santo de Deus possa habitar em minha vida e trazer a realidade do que é o Evangelho. Estamos vivendo hoje no meio de, parece que é 2, 3 deuses, quando a palavra diz que há um só Deus, um só Espírito, um só batismo, um só Senhor. E aí nós vivemos dentro de uma mediocridade, porque onde existe barganha, existe mente medíocre. Quando eu vou para uma reunião sublime para suportar um irmão, para amar o irmão em amor, suportar, vivenciar uma experiência sadia, cristocêntrica, eu chego em um ambiente onde nós vemos um evangelho não cristocêntrico, mas egocêntrico. O homem se transformou o centro. E isso foi derrubado. Nós vemos aí o iluminismo, né? Vemos aí a pós-modernidade. Vemos aí quando o homem ele era o centro. O centro era Deus, era Jesus. E logo depois o homem se tornou o centro. São mensagens onde os homens, os líderes, a maioria deles, e aqui nós não estamos agravando porque a igreja, tenho sempre explicado, é um outro naipe, né? Nós não podemos confundir igreja com denominação religiosa, seja qual for ela. A igreja é um órgão vivo composto de pessoas que nasceram de novo, nasceram da água e do Espírito, que receberam o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo fala que aquele que não tem o Espírito Santo, esse tal não é de Cristo. E aí fica esse ambiente de gravatas e paletó, black tie, eles não usam black tie, todos ali com seus modelos padronizados, com suas tradições, com seus diplomas, e tentando trazer uma interpretatividade mesquinha, tacanha. Como é que eu vou buscar a Jesus para ter ousadia de pedir a Ele coisas terrenas, quando Ele já sabe as minhas necessidades? E também não é pecado pedir, mas as palavras de Deus dizem que pede e não recebe porque pedes mal, dos desleites, para a manifestação de um ego, para uma glória humana, para a luxúria. E nós observamos a sublimidade dessa parábola. Porque o apóstolo Paulo ele escreve: onde está o questionador? Onde está o sábio? Onde está o doutor? Onde estão os filósofos desta era, deste mundo? Não transformou Deus louco a sabedoria dos homens para que nenhum mortal se vangloriasse diante de Deus? Eu me pergunto, meu Deus, a igreja, a religião evangélica está cheio de eruditos, cheio de tecnocratas, cheio de diplomados. Eu tenho nojo disso. Uma intelectualidade que não traz crescimento para a igreja, o corpo, traz crescimento para a religião. Pessoas que não têm uma autoridade espiritual, que não têm uma intelectualidade do espírito. Jesus ele não era medíocre, ele era nobre. Ele sabia entrar e sabia sair no meio dos doutores. Ele não ostentava diplomas de cabedais e nem carros luxuosos. Ele era simples, está dizendo para mim nesta noite: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Onde foi que essa cristandade se perdeu? Eu sei onde foi, onde tudo começou. Nos concílios, nas modernidades, nas inovações, na impregnação de homens não chamados do ventre da mãe, para pastorear e para dirigir em humildade a igreja como mestres, como doutrinadores, como servos humildes. Como foi que começou essa parafernália? Me parece que as palavras de Paulo, pelo Espírito Santo, se transformou em frase de para-choque de caminhão. É apenas de enfeite, as pessoas leem e parece que não tem nenhum efeito. Olha só o que Paulo, o apóstolo, está dizendo. Quando eu não prego na sabedoria humana, para que ninguém tenha sua fé apoiada na sabedoria dos homens, e sim no poder de Deus, sim, o poder de Deus, que é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, o Evangelho.
o apóstolo Tiago, ele diz: irmãos, como é que está acontecendo isso no meio de vocês? Vocês estão se assemelhando a uma sociedade corrupta, ímpia, sem Deus. Porque eu estou sabendo que quando chega aí alguns irmãos, alguns nobres, alguns ricos de anel no dedo, você pega os irmãozinhos da favela, os irmãozinhos pobrezinhos que não tem lugar onde botar o carro no estacionamento, vocês tiram eles daí e colocam sentado no chão de barro e botam aí os nobres. Você bota aí os latifundiários, né, os suceranos. Você coloca eles aí nos primeiros bancos. Não são os ricos que vos oprimem? Não são os ricos que vos oprimem? Ô, gente, na igreja não pode ter rico não, Tiago? Tem, sim. Mas vamos para a palavra, mergulhar na palavra e ver o que a palavra quer dizer? Não são os ricos que vos oprimem? Aí o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, diz: Deus não escolheu os pobres para elegê-los. Deus não escolheu os pobres, não são os ricos que vos oprimem? Aí vem o apóstolo Paulo derrubando todos esses que estão aí, reinando em cima dos púlpitos, não agravando a todos, mas cada um pegue a sua carapuça. Aos reis das religiões, aqueles que andam empinados, empoeirados, que atravessam a nave da congregação empinados, com seus belos ternos, e do lado do peito escrito pastor presidente, banhado a ouro. E as pessoas ovacionam, congregações ficam de pé para entrar o patriarca. Quando as escrituras dizem que aquele que é pastor deve ser o servo de todos, humilde, não pastorear por torpe ganância, é tema para uma outra mensagem. Não pastorear por torpe ganância, um dia eu vou explicar o que é que Pedro quer dizer. E aí o apóstolo Paulo diz: não escolheu Deus os que não são para confundir os que são? Mas quem é que está dirigindo? Quem é que está? São os grandes administradores que fazem esses impérios evoluírem com suas gráficas, né? com suas marcas de Bíblia, com suas editoras, com suas revistas, né? Com seus chaveiros, suas camisas e com tudo por aí afora que vai fazendo esse mercadológico. E Jesus está continuando usando os pequeninos da terra para dar bico, dar chute nas mesas dos cambistas. Então, transforma-se em um ambiente medíocre, pobre, sabe, de competitividade. E nós observamos aqui como o Senhor Jesus, ele bate de frente com essa hipocrisia religiosa, porque aqueles que o rei achava que era digno, dentro de uma logística, de uma aparência humana, foram os que rejeitaram, que eram os religiosos da sua época, eram os descendentes, era Israel. E quem foi? Foram aqueles desprezíveis, aqueles que todos tinham asco, tinham nojo, leprosos, cegos, mancos, aleijados. Quem são essas pessoas? Sou eu, pastor Flávio, pastor Ivan. São essas pessoas que são os mendigos, são os leprosos, são os cegos, que aceitaram ao chamado do mestre. Mas veja só que o rei mandou chamar todos os pobres, todos os miseráveis. Mas todos vieram, mas de repente, se ele mandou chamar todos os pobres, porque de repente ele olhou ali alguém que estava com uma roupa que não era uma roupa apropriada. Para aí, isso aqui tem mistério, isso aqui tem revelação. Os pobres estavam com roupas apropriadas, estavam com black tie, e alguém ali estava com roupa que não era apropriada. Que é isso, rei? Você mandou chamar pessoas pobres. Ninguém foi lá alugar um terno, alugar uma roupa de gala, de baile, de debutante. Não. Sim, eu mandei chamar cego, mandei chamar mudo, mandei chamar aleijados, mas o que está acontecendo é que tem um aqui que não está com a roupa apropriada, mas ele é pobre, como é que pode? O que é que Cristo quer dizer ali nessa parábola? Ali ele já passa de uma interpretatividade física, natural, para algo espiritual. Porque lá em Apocalipse diz assim, ó,
Bem-aventurados os que vigiam e guardam suas vestes, para que possa entrar na cidade pelas portas, e para que não ande nu na presença do Senhor. Lá em Apocalipse diz: comprai colírio santo, para que veja a vossa nudez. E qual é a cobertura? Qual é a vestimenta? Né? As nossas vestimentas para Deus é considerada como trapo de imundícia. A nossa tentativa de se aproximar de Deus com nossos sorrisos, com nossos esforços humanos. Paulo fala em Efésios que a salvação não vem de obras para que ninguém se glorie, mas nós precisamos dessa justificação. E qual é? A de Cristo. Ele morreu não só para nos salvar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o pecado do mundo, ele matou o pecado, ele aniquilou o pecado, a força do pecado em nós. Mas ele não só nos salva, ele nos redime, ele nos purifica, ele nos justifica. São doutrinas da justificação, da remissão, da salvação. São doutrinas elementares. Paulo fala aos Efésios, Paulo fala aos Colossenses, Paulo fala aos Coríntios, Paulo fala a Tito, Paulo fala a Timóteo, Paulo fala à igreja em Filipe, a carta aos Filipenses. Pedro fala, Tiago fala, João, o apóstolo, também fala, Judas fala. E nós precisamos estar conectados, ligando pontos com outros pontos. Paulo fala em Coríntios, dizendo que a palavra de Deus não é de interpretação pessoal. Ele diz que, comparando coisas espirituais com coisas espirituais, o que está escrito em Apocalipse é ligado a Gênesis. O que está ali escrito em Gênesis está ligado em Provérbios. O que está escrito em Provérbios tem uma ponta que lá em Eclesiastes. Toda a palavra de Deus se interliga, porque lá escrito no livro de Jeremias, a minha palavra é a verdade. Aí vem: conhecereis a verdade, a palavra. E aí diz lá em 1 João, o verbo que se fez carne e habitou no meio de vós. Quem é o verbo? É a palavra. Lá em Gênesis capítulo 1 está com letra maiúscula, haja luz. Lá em Provérbios 8 diz: eu, a sabedoria, estava no início, quando ele pesou a terra com a palma de suas mãos. O verbo, a palavra, haja luz, é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou a verdade. Jeremias dizia: a verdade é a palavra, a minha palavra é a verdade. João disse: ele é o verbo, é a palavra, que se materializou, se fez carne. Nada do que se foi feito e que existe não foi feito sem a palavra. O verbo, haja luz, letra maiúscula, eu sou a luz do mundo, vós sois a luz. Nós não entendemos uma física quântica, algo além do raciocínio humano, mas que o Espírito Santo pode esmiuçar para nós. E aí nas bodas alguém está ali com uma roupa diferente. Meus amados, queridos, eu quero falar algo ao seu coração. Saia dessa coisa nojenta. O que é isso? Nojenta como? Vômito. Pastor Ivan, veja só, vômito. O que é um vômito? Você senta na mesa, estou encerrando a palavra. Você senta na mesa com total alegria. Você senta na mesa e ali você está em um restaurante e alguém traz as comidas melhores, os Masterchef da vida, as comidas que você mais gosta. Você come com parcimônia. Lá em Provérbios de Salomão diz: se tu és glutão, põe uma faca na boca. A glutonaria é pecado. Vamos com calma. Alto lá. Você senta na mesa, você degusta ali um polvo, né? Uma muqueca de polvo. Você degusta um camarão, uma lagosta. A comida que você gosta, um macarrão ao pesto, né? Um macarrão ao alho e óleo, você come ali. Aí depois vem aquela sobremesa, né? Com calda de mamão, papaya, com cassis, né? Um creme. Aí vem algumas coisas lá, uma ambrósia, né? Um doce de leite. E aí você come aquilo ali.
Aí daqui a 30 minutos, quando aquela comida está no estômago, que o estômago vai começar a quebrar os carboidratos, o estômago que é um motor. Temos 3 motores no corpo humano: coração, cérebro e estômago, todos 3 movidos a sangue. E aí o sangue desce todo para o estômago, para movimentar o estômago, a digestão. E aí de repente, quando começa a digerir, o que era gostoso na boca, aconteceu algo no estômago. Havia ali naquela comida algo, alguma bactéria, algo que não está agradável, estava cheiroso, estava gostoso, estava bom o paladar, mas de repente quando passou a digestão, porque não importa só da comida ser gostosa, ela tem que ter proteína, ela tem que ter conteúdo. E aí de repente na hora do estômago fazer o papel para tirar a proteína, para fazer você ter energia, pular e ter alegria, aconteceu algo, que o estômago rejeitou aquela comida e vomitou, né? E aí o que é que está escrito lá em Apocalipse? Vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor. Você louva aquela adoração toda, mas o intuito do cantor é a oferta depois do culto. O intuito daquele que está louvando é mostrar a camisa, é competir com aquele que cantou na frente dele. Eu não sei, mas Deus julga a intenção de cada um, meus amados. Salomão disse que uma mosca morta arruina o unguento do perfumista. A dona de casa está passando um desinfetante, alguém pisou no cocô do cachorro, do gato na rua, entrou ali dentro, era melhor só o cheiro do cocô. Mas você tentar sentir o cheiro do cocô do gato misturado com perfume, não adianta, não adianta. Não tem uma fonte que manda água doce e salgada, não existe agridoce. Não, ou é doce ou é azedo. Não existe isso aí. Ou é trevas ou é luz. Mas aí uma mosca morta, na hora da adoração, alguém está ali fazendo um ponto negativo, alguém está ali com outro intuito. E aí só é vômito. Uma cristandade vômito, que está aí achando que está rica. Foi inchada, foi inchando, os riquinhos foi entrando. Foi entrando na igreja. Glória a Deus que os ricos venham, mas que entendam que aqui todos nós somos um em Cristo. Aquele que é rico para com o mundo, com os bens, seja rico para com Deus, ajudando aqueles necessitados da fé, os domésticos da fé. O camarada está lá no mundo, era um cantor famoso, faliu, chega na igreja, quer dar uma de doutorzinho, dá autógrafo, grava um CD gospel, começa a fazer sucesso, fit-fio, showzinho, fit-fio. Que é isso, meu irmão? A glória de Deus, aí isso aí foi destruindo essa cristandade. Tem muita gente que nem com a pandemia acordou. Continua subserviente às festinhas, ao cronograma. Fevereiro é carnaval no mundo. Dezembro é ano novo, é festa de lago. Junho é São João. E as instituições evangélicas têm seus cronogramas. Aniversário da igreja. Para com isso, rapaz. A igreja é uma só. Você quer fazer aniversário de uma instituição, de uma organização humana, com CNPJ? A igreja foi fundada quando Jesus disse: está consumado, e o céu se rasgou de alto a baixo. É ali que foi fundada a igreja, fundada sobre ele, a pedra de esquina. O fundamento é o evangelho de Jesus Cristo e a doutrina dos apóstolos, não é o regimento interno de uma instituição registrada em cartório, em uma ata. Pelo amor de Deus. Agora fica um bocado de covarde que não tem coragem de dizer a verdade. Já viu o profeta estar procurando ter medo de forca? Tem que falar a verdade. Eles estão aí imperando com seus aviões, com seus bunkers. Não se engane não. Viu? Não se engane não que quando o lobo aparecer aí, o mercenário vai fugir. São mercenários. Mercenário não vai com você para lugar nenhum. Ele já tem a rota de fuga. A maioria deles são tudo maçom. Bando de mentirosos. Vivendo com a lã das ovelhas. Digno é o obreiro do seu salário. Agora vamos ver como é isso aí dentro das escrituras. Então, são um ambiente pobre, medíocre. Só vejo gente falando besteira, que não vou dizer aqui outra palavra, de baixo calão. Mas falando um bocado de besteira. Sem conhecimento de base. Sem vida com Cristo. Sem uma vida de oração, sem uma vida de renúncia. Sabe?
Nós temos nossos erros, estamos buscando todos os dias, matando um leão, somos levados como ovelha muda ao matadouro, mas todo mundo escancarando a boca, fala o que quer, é placa de igreja ali, é religião ali, é instituição ali. Você vai ver como um relâmpago que sai do Oriente e rompe para o Ocidente. Você vai ver, a verdade vai vir, Deus não vai deixar. Quem é da verdade virá para a verdade não sou eu, a verdade não é organização humana. Deus tem seu povo, um povo zeloso de boas obras. E aquele povo estava ali, naquelas festas das bodas, renunciando, que onde tiver o teu tesouro, aí estará teu coração. O tesouro daquele povo estava no gado, estava na fazenda que comprou, e o rei lá fazendo a festa. E quanto de nós, muitas vezes, irmãos, o que é que me leva para ir para uma congregação? Para ver a roupa de Joaninha? Para receber um profeta, entre aspas, um suposto profeta lá em cima, com uma penca de chave, Vou pegar aqui uma penca de chave, vou balançar aqui. Aí pega, toma aqui a chave da vitória, meu irmão. Receba a chave da vitória. Ei, você aí, Deus vai lhe dar vitória. Que vitória o quê, rapaz? O cara tá em adultério. O camarada batia na cara dos funcionários. Plantou e colheu, tá falido agora. Deus quer esmagar, não é o teu crânio, não. Deus quer esmagar o teu orgulho. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sentir vossas misérias, lamentar e chorar. Evangelho não é o ego, não é inflar o ego de ninguém. Meu amigão, Deus precisa de você, Jesus te ama. Inversões de valores. Pecador, arrependei-vos. Escapai-vos dessa geração perversa. Não, porque os lobos ficam massageando o ego para ter quantidade. Judas com os olhão, ladrão, quando viu aquela multidão, disse: a oferta vai ser boa hoje. Hoje vai ter pão, vai ter peixe. Todo mundo quer pão e peixe, né? Todo mundo quer cura. Os leprosos foram curados também, mas só um voltou. Tive nu, não me visitaste. Tive fome, não me deste de comer. Quem, Senhor? O ladrão na penitenciária? O ladrão está lá porque matou e roubou, e a lei é para os ímpios. Um desses meus pequeninos, a igreja sofredora que vai ser perseguida, viu? Que não vai se entregar a esse sistema nefasto de marcar o gado, como está marcando. Não está mais podendo nem entrar dentro das lojas lá na Europa. Só se tiver a marca. Só se tiver aí essa marca que estão dando. Chega na porta de um bar, você quer mais claro o quê? Mais que você quer mais claro? Mas está aí, sendo enganado, querendo festinha, querendo isso, querendo congressinho, querendo roupinha nova para ir para o congresso. Vamos botar a boca no pó, que as balas vai comer no centro. E eu quero que o negócio esquente, que eu estou me preparando. Morrer é Cristo, né? O morrer é lucro, o viver é Cristo. Não tem negócio, não vai ser diferente, não. Não vai ser comido por leão, não, mas vai. As arenas aí, teve um aí que mudou o nome dos estádios para arena. Já voltou as arenas, viu? Aí em São Paulo tem arena. Eu sei que aí tem, eu passei em frente de um aí, a do Corinthians, é uma arena. Era estádio. Para que muda o nome de arena? O que é que esses camaradas estão querendo? Estádio de futebol, agora é arena. Então vá preparando aí o seu lombo, viu? Vá saindo desse jardim de infância. Vá saindo desse jardim encantado, dessa Disneylândia. Evangelho é ovelha muda ao matadouro todos os dias. Somos levados como ovelha muda ao matadouro. Leia esse versículo 1000 vezes, não entendeu não? Deixa o Espírito Santo descer na bateia, no fundo do teu coração, esmagar a azeitona para dar o azeite. Aí você vai entender. Leia 1000 vezes, até você entender. Onde estiver o cadáver, ali se ajunta a águia. Onde tiver alguém em comunhão comigo, diz o Senhor, na minha vinda, os anjos vai buscar onde tiver. Onde tiver uma ovelha, onde tiver um trigo, eu enviarei meus anjos. Vai buscar lá na Patagônia, vai buscar lá nas entranhas do Amazônia. Onde tiver, não adianta. Deus sabe onde você está. Deus sabe quem você é. Viva uma vida para que você naquele dia não ouça essa palavra. Apartai-vos de mim que não vos conheço. Senhor, não te conheço.
apartai-vos de mim. Então viva uma vida para que naquele grande dia não seja nada inútil. Paulo disse, temo que tenha trabalhado em vão, porque vocês começaram no espírito, quer terminar na carne. Para a igreja de Gálatas, porque estava acreditando em conversinha, em heresia, porque é mais fácil, né? O seu comodismo, a sua falta de coragem, porque Jesus tem espinho para você. Dura contra ti recalcitrar contra os meus aguilhão. Os aguilhão, os espinhos de Deus estão aqui na terra. Eu conheço os meus, aparte-se da iniquidade todo aquele que profere o nome de Cristo. Sai fora dela, povo meu. Abre os olhos. Busca a santidade. Busca a santificação, busca a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Pastor Ivan, Deus abençoe a sua vida, todos os ouvintes do programa FM Sem Fronteiras. Que Deus em Cristo vos abençoe. Estou passando a palavra para o nosso querido amado Pastor Ivan. E que fica esse alerta. Vamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Tem muita gente ouvindo a gente. Jorge fala. O reino de Deus. Jesus salva. Meu Deus do céu. Pastor Flávio. Tem hora que a gente está precisando levantar e receber esse chacoalhão. Talvez você que está do outro lado aí, talvez você que está aí me ouvindo essa pregação do pastor Flávio, se você compartilhasse esse link com o máximo de pessoas que você quisesse, meu Deus do céu. Pastor Flávio. Pois não, meu querido.